Vale a pena pegar um empréstimo no exterior para poder investir no Brasil? É isso que a gente vai descobrir no vídeo de hoje. Se essa é a primeira vez que estamos encontrando, muito prazer. Eu me chamo Yuri Leite, sou consultor de investimentos aqui na InvestSpace e recentemente um amigo meu me falou que queria pegar 30 mil euros emprestado lá na Irlanda para poder converter para o real e investir no Tesouro Direto do Brasil. E isso, o racional dele é que ele iria ganhar na diferença entre taxa de juros do empréstimo com relação à taxa de juros do Brasil, já que o Brasil tem a maior taxa de juros real do mundo. Isso me deu a ideia de fazer esse vídeo daqui de hoje, onde a gente vai falar um pouco mais do diferencial entre taxa de juros pelo mundo, da operação de carrego fiscal, que é quando você pega empréstimo em um local para poder investir em outro e ganhar nessa diferença de taxa de juros, e depois falar um pouco mais da operação que esse meu amigo fez, porque ele já realizou esse empréstimo, e mostrar para vocês se ele fez ou não uma boa escolha. Começando então o nosso vídeo, vamos falar aqui um pouco mais da questão da diferencial de taxa de juros pelo mundo. A taxa de juros é a única forma que um banco central tem de controlar a inflação do seu país. E funciona da seguinte forma: a inflação ela vai subindo gradativamente, isso é um processo normal, mas à medida que ela passa de um patamar e começa a ficar preocupante, os bancos centrais se veem na obrigação de fazer um aumento da taxa de juros para poder controlar a demanda e assim diminuir a inflação. Agora, esse aumento da taxa de juros, ele varia de cada país por conta justamente de algumas métricas que têm que ser analisadas que dependem de cada país. Como, por exemplo, quão distante está essa inflação da meta de inflação que foi definida pelo governo, se essa inflação está em apenas um setor da economia ou ela está dispersa em todos os setores da economia, do grau de risco que esse país tem frente a outros países no mundo, entre outros pontos que têm que ser ponderados aí também de cada local. Enfim, como essa taxa de juros é algo que depende de uma análise de diversas métricas e cada país tem uma métrica diferente, cada banco central vai analisar as métricas que julgar necessário e fazer um aumento de taxa de juros que seja suficiente para poder atingir os seus objetivos de controle de inflação. E isso abre portas para que em algum momento haja países com uma taxa de juros maior e alguns menores. Abrindo a porta então para o que a gente chama, uma operação que a gente chama de carrego fiscal, que é basicamente quando o investidor pega dinheiro emprestado em um local que tem a taxa de juros menor e converte esse dinheiro para um local que tem a taxa de juros maior e investe lá onde tem a taxa de juros maior, ganhando então na diferença entre taxas de juros que acontecem entre um local e o outro. Essa operação foi bastante vista agora em 2022, quando milhares de investidores pegaram bilhões de dólares em empréstimo lá no Japão, que mantinham a sua taxa de juros inferior a 0,5% até agora, início de 2023, e investiram na renda fixa dos Estados Unidos, que vinha aumentando a sua taxa de juros por lá, e assim eles ganhavam nessa diferença. Agora, percebam que o exemplo que eu dei aqui do Japão, ele é bem diferente do exemplo do meu amigo. Isso porque no caso do Japão, os investidores estão pegando os empréstimos uma moeda muito forte e investindo num local ainda mais forte. No caso, muito forte é o iene e ainda mais forte é o dólar. Então eles não precisam se preocupar na desvalorização da moeda, porque é uma coisa pouco volátil. Já no caso do meu amigo, ele está pegando dinheiro em euro e investindo em real, uma moeda forte para uma moeda fraca. Isso faz com que a taxa de câmbio seja algo muito relevante para essa operação. Basicamente, para ele ter ganhos, ele tem que ver se a taxa de câmbio vai acabar compensando ele estar fazendo essa operação. Agora, só para vocês entenderem como essa taxa cambial afeta muito os retornos, a gente fez uma tabela aqui que eu vou estar compartilhando com você. Perceba que aqui tem todos os dados do empréstimo, né? Ele pegou 30 mil euros, o valor da cotação agora está 5,55, que no total dá R$ 166.500. Se ele investir na Tesouro Selic aqui, ele vai ficar com um retorno ali próximo de 13,75. A taxa de empréstimo dele, que ele vai ter que pagar, é quase 9%. O tempo de análise aqui é 3 anos. Para esse tempo, quando ele for sacar esse dinheiro do Selic, ele tem que pagar um imposto de renda de 15%. Então, considerando esses dados aqui, depois de 3 anos, ele vai ter um total de R$ 177.758, que dá um ganho de quase R$ 11.300. Se a taxa de câmbio aqui tiver em 5,55 ainda, ou seja, se nesses 3 anos não melhorar nem piorar, ficar exatamente igual, ele vai ter tido um retorno aqui de quase 10%. Agora, se a taxa de câmbio subir, por exemplo, para R$ 6, ele já vai ter tido uma perda em euro aí de quase 500 euros. Então ele já perdeu isso só por conta da diferença da taxa cambial. Obviamente que se melhorar ainda mais, né, se cair para R$ 5, isso aqui vai para 35 mil, ou seja, um ganho de quase 20%. Então, dependendo da taxa cambial, isso vai aumentar ou diminuir o ganho dele, ou também
gerar mais perdas ou menos perdas, né? Depende aí de como ficar a taxa cambial. Só que aí eu fui mais além. Eu quis fazer uma comparação se eu tivesse investido na renda fixa lá da Europa para poder ganhar com a renda fixa da Europa. E aqui eu peguei o mesmo valor, né, o total de empréstimo de 30 mil, retorno dos investimentos 4%. Recentemente eu gravei um vídeo aqui onde eu falava de 5 ETFs lá do governo da Europa. E um desses ETFs tem um retorno de praticamente 4%, 3,98%, que foi o que eu considerei aqui e também foi o que eu coloquei na carteira de milhões. Os dois vídeos eu vou deixar aqui embaixo para quem quiser saber qual é esse ETF e me ver colocando lá na carteira de milhões. Mas basicamente eu peguei o retorno que ele vai ter e coloquei aqui. Na taxa de empréstimo que ele vai pagar é quase 9%, se mantém. O imposto de renda a ser pago é 30%. Ele mora na Irlanda e o imposto na Irlanda varia a alíquota conforme você ganha. Nesse caso aqui, tem que ver exatamente quanto ele ganha para poder botar o valor exato. Como eu não tinha essa informação, eu coloquei 30%. Mas no seu caso aí, se você quiser fazer a comparação, eu vou deixar um link do vídeo que a gente fez aqui sobre imposto de renda lá na Irlanda, para você poder saber se você vai pagar a alíquota, qual vai ser a alíquota que você vai pagar, para poder fazer a comparação bonitinha aqui. No caso, o tempo de análise dele são 3 anos, né? Igual. E ele teria uma perda de quase 10%, né? Quase 3 mil euros de perda. E aí, obviamente que ele ia perder, né? Ele está pegando um empréstimo a quase 9, ganhando quase 4, ainda tem que pagar imposto de renda sobre esse ganho, então ele vai perder dinheiro, né? No final, ele não vai ter ganhos. Mas aí eu quis fazer uma outra comparação, se ele tivesse investido na renda fixa da State Guru. Se você não sabe o que é State Guru, a gente tem vídeo aqui no canal, a gente explica em detalhes sobre essa plataforma, as vantagens, desvantagens, a gente faz uma análise bem completa, eu vou deixar o link do vídeo aqui embaixo na descrição. Mas basicamente a State Guru é uma plataforma de crowdfunding, que é uma plataforma onde pessoas, empresas podem pegar dinheiro emprestado para os seus projetos, outras pessoas financiam isso e aí a pessoa que pegou dinheiro emprestado tem que retornar isso para você. Se você também quiser entender mais sobre o que é o crowdfunding, eu vou deixar o link do vídeo aqui embaixo na descrição, porque a gente também tem vídeo aqui no canal explicando em detalhes sobre o assunto. Mas basicamente, todos os dados se mantiveram iguais, exceto a taxa de retorno, onde eu peguei 10%. A minha é maior do que isso, é quase 11%, mas eu peguei 10% só para uma aproximação, né, para ver como ficaria isso. E aí, como vocês podem ver aqui embaixo, o retorno ficaria 30.618 euros. Ou seja, mesmo que seja bem menor do que a questão lá do real, né, se a cotação cair, mas pelo menos é uma certeza de que vai haver ganhos. A plataforma pagando lá, você vai ter ganhos. Então, isso aqui você acaba ganhando de todo jeito. Mas enfim, a ideia aqui era só mostrar justamente essa diferença da taxa cambial e como tudo isso impacta o seu retorno. Assunto que eu abordei justamente no primeiro vídeo aqui do canal desse ano, quando eu falo da minha carteira de investimento, que teve retornos maiores justamente por conta disso. Eu consegui converter uma cotação maior e agora eu estou ganhando por conta disso. Mas aí, para poder fazer todas essas contas aqui, eu fiz algumas observações que eu acho muito importante da gente abordar por aqui. A primeira delas é justamente que não foram adicionados outros impostos no cálculo do Brasil. Aqui eu considerei que ele ia conseguir converter tudo aquele valor fixo. Mas na verdade existe IOF, existe declaração que ele vai ter que fazer. Tudo isso representa custos que não está sendo considerado aqui. Por isso, aquele cálculo do retorno do Brasil vai ser um pouco menor, na verdade, bastante menor do que realmente ele tem que ser, do que realmente vai acontecer na vida real. A taxa Selic não deve permanecer em 13,75 por 3 anos. Basicamente, a taxa que a gente está agora é de 3,75 e ela nem completou um ano direito ainda. É possível que em breve, provavelmente nos próximos 6 meses, 8 meses, 1 ano, o Banco Central do Brasil já comece a diminuir essa taxa de juros, o que significa que os retornos ali que estão em CDI, que estão em taxa Selic, eles vão ficando cada vez menores. E aí o retorno que a gente vai obter ali é expressivamente menor. Outra coisa é que quando a taxa Selic cair, a cotação do euro deve subir. Porque o que acontece é que quando a taxa de juros está alta, muitos investidores externos preferem investir no Brasil, porque está dando maiores retornos. Quando a taxa Selic começa a cair, esses investidores não veem mais muita utilidade estar com esse dinheiro parado no Brasil e, portanto, eles sacam esse dinheiro, volta para dólar, volta para o euro e isso faz com que a cotação do euro suba. O que também representaria uma perda para a carteira, para o cálculo que eu fiz aqui dos investimentos desse meu colega. O valor calculado no Brasil é sem descontar a tributação. Se você não sabe, se você está residindo na Europa, você tem por obrigação de dar a declaração de saída definitiva do Brasil para você não ter que pagar mais impostos no Brasil.
E por isso você também não pode investir lá. Agora, se você tiver um meio, existem meios sim, de você continuar a residência fiscal no Brasil e tá com a sua residência fiscal na Europa, você tem que pagar bitributação. Seus ganhos no Brasil têm que ser declarados em ambos os locais e os seus ganhos na Europa têm que ser declarados em ambos os locais. Isso faz com que você acabe pagando mais imposto, que diminui os ganhos. Se você quiser entender mais sobre essa declaração de saída definitiva do Brasil, a gente tem 2 vídeos aqui no canal, que eu vou deixar os links aqui embaixo na descrição, onde você pode entender tudo direitinho, de quem precisa fazer, como que faz, as regras, tudo bonitinho, a gente explica lá no vídeo. Brasileiros residentes fora do Brasil precisam pedir a declaração de saída definitiva do Brasil, que é basicamente esse assunto que eu acabei de abordar para vocês. Se você não der a sua saída definitiva do Brasil, você tem que pagar a bitributação e por isso é importante que você dê a sua declaração de saída definitiva do Brasil, o que evitaria que você pudesse investir no Brasil e fazer essa conversão. Exceto se você tivesse uma empresa no Brasil. Mas se você tiver uma empresa no Brasil e investir pela empresa, você tem que pagar mais tributos, você não tem mais isenção de dividendos e diversas outras coisas que são retiradas justamente para esse cenário não acontecer. Então acaba que não compensa e aí os retornos ficariam bem inferiores ao que eu calculei ali em cima. E os retornos dos bonds não considera ganhos com a marcação a mercado se a taxa de juros da Europa cair. Como eu falei para vocês, eu selecionei um ETF, que foi o Lixo Euro Government Bond, que foi o que eu usei na carteira de milhões, que ele na verdade já tinha caído 50% por conta do aumento da taxa de juros. Se a taxa de juros, porventura, vier a cair lá na Europa e voltar para o patamar que estava antes, a gente vai ter um ganho de quase 100%, que não está sendo considerado ali, porque ali só está os ganhos de dividendos, os ganhos dos cupons que são pagos por conta de você ter esse ETF. Inclusive, se você quiser entender mais sobre essa questão do ganho de marcação a mercado, a gente explica tudo em detalhes no nosso vídeo do manual de renda fixa lá na Europa e nos Estados Unidos. Se você quiser, eu vou deixar o link do vídeo aqui embaixo na descrição para você assistir por lá, beleza? Então, pessoal, depois de todas essas ponderações que a gente fez aqui, o que é que você achou da decisão do meu amigo? Ele fez uma boa em pegar esse empréstimo para investir no Brasil ou não? Deixe a sua opinião aqui embaixo nos comentários. Se você quiser aprender mais sobre investimentos, eu peço que você considere se inscrever clicando no botão inscreva-se aqui abaixo e clicando no sininho que é para o YouTube te notificar toda vez que a gente lançar vídeo novo por aqui. Lembra a todos que temos links para diversos vídeos aqui embaixo na descrição. Ou se você quiser, você também pode estar assistindo esse vídeo, está aí na tela, especialmente escolhido pelo YouTube para você.